Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise dos demonstrativos financeiros da empresa Marisa, ou a MAR3, né, que o código dela é listado na Bolsa de Valores. A gente tem um demonstrativo do resultado do exercício, que é o resultado operacional do exercício apurado, né? A gente tem ele aqui estruturado historicamente de 2014 a 2019, expresso numericamente. Quem quiser conferir esses valores ou os anos anteriores, ou já alguns resultados de 2020, que já tem o primeiro e o segundo semestre, o primeiro e o segundo trimestre já é divulgado, mas é que eu vou fazer a análise de 2014 a 2019, que nós já temos os resultados apurados por completo. A gente tem o ADRE expresso por tabela, expresso monetariamente. Eu converti todos esses valores para gráfico para ficar mais fácil a leitura e a questão da análise da evolução histórica de conta por conta. Bom, primeiramente a gente começa com a receita líquida. A receita líquida é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como desconto concedidos, devoluções e impostos. Bom, a gente consegue analisar que de 2014 a 2019 está com uma leve tendência de queda aqui. 2014 foi o melhor período de vendas do intervalo aqui estudado e vem caindo aqui ano após ano, veio num período de estabilidade de 2016 a 2017, mantendo o mesmo patamar, mas caindo um pouco em 2018 e tendo uma leve alta em 2019. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. Isso aqui é o custos que são empregados nas operações da empresa. No caso, por ela ser uma loja, é o custo que ela tem de recompra para poder que ela compra para poder fazer revenda, né? Então esse é o custo envolvido na operação. Aqui a gente consegue analisar que era alto, era um valor até considerado alto em 2014, subiu um pouquinho em 2015 e caiu bruscamente aqui em 2016, caindo em 2017, subindo um pouquinho em 2018 e tendo uma leve alta em 2019, mas está bem abaixo em relação a 2014 e 2015. Bom, isso aqui deve ter sido alguma estratégia de gestão da empresa. Conforme as vendas dela veio caindo, ela teve cuidado em relação à diminuição dos custos de revenda da empresa. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado. Para a questão de análise, não quer dizer muita coisa ainda para a gente. Por ser o primeiro resultado, né, a primeira apuração de resultado, mas que a gente já consegue analisar que está em lucro e está bem distante do prejuízo. Dependendo da empresa, já no primeiro resultado o lucro bruto já está apresentando prejuízo. Bom, a gente tem as despesas, receitas e despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são outras receitas e outras despesas que envolvem a empresa, mas que não estão ligados diretamente com o ramo da empresa, na questão de não estar relacionado diretamente com o principal produto da empresa, no caso, o vestuário que a empresa compra e faz as suas revendas, né? Receitas, essas outras receitas envolvem principalmente venda de ativo da empresa, ativo fixo, por exemplo, venda de um imóvel, venda de algum computador, de alguma frota de veículos da empresa, que é bem difícil de acontecer. E geralmente quando a empresa vende um ativo com um valor muito alto, fica no patamar positivo. O patamar positivo é quando as receitas superam as despesas. E quando o gráfico está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Bom, já analisando aqui, a gente já consegue ver que está no patamar negativo, ou seja, as despesas superaram as receitas. As despesas são gastos com o pessoal do administrativo, produtos de limpeza, manutenção predial, gastos com a loja, gastos com venda, marketing, campanhas de marketing, ou seja, são outras despesas que não está envolvido diretamente com o principal ramo da empresa, né? Bom, está no patamar negativo, tá até num patamar bem alto, bem próximo do custos dos bens vendidos, que está no patamar de 1 bilhão e 700 a 1 bilhão e 800.
Aqui as despesas receitas, aqui as despesas está no patamar de 1 bilhão e 400, de 1 bilhão a 1 bilhão e 400. Bom, a gente tem um resultado operacional. Esse aqui para a questão de análise, de avaliação da empresa é o mais importante. A empresa sempre teve lucro até então. 2016 foi o pior período, ficou bem próximo do patamar negativo. Então, esse aqui é o resultado operacional, ele é considerado mais importante, por quê? Porque aqui só tá sendo apurado as operações que envolvem diretamente com o ramo da empresa. O que ela tem custo de compra para revenda, as despesas com o pessoal do administrativo, ou seja, tudo que a empresa ganha ou perde com as operações delas. Ainda não está envolvido o mercado financeiro e nem os impostos, que é os impostos que são o imposto de renda e a contribuição social. Bom, 2016 foi o pior período, tendo uma forte recuperação em 2017 para 2018 e caindo aqui em 2019. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras, é parecido com as outras despesas gerais e administrativas, receitas e despesas gerais e administrativas. Quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Quando está no patamar positivo, que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Bom, o único período que a empresa ganhou dinheiro no mercado financeiro foi em 2018. Mas de 2014 a 2017 e 2019 ficou no patamar negativo, ou seja, a empresa perdeu mais dinheiro do que ganhou no mercado financeiro. Nessas contas aqui que envolve o resultado financeiro, envolve a variação cambial, o que a empresa ganha ou perde com os seus ativos financeiros, ou investimentos que ela faz no mercado financeiro, juros que ela paga dos empréstimos, amortização e a depreciação do seu ativo fixo. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto, para a questão de análise também não quer dizer muita coisa para a gente, porque isso aqui é uma apuração antes de ser incluso o imposto da empresa, né? Que é o imposto de renda e contribuição social. Já batendo o olho aqui, os únicos períodos que teve lucro foi em 2014 e 2018. Esse 2018 teve esse lucro alto por questão das receitas financeiras, que foi alto para a empresa. Mas os demais anos, a empresa sempre teve prejuízo. Bom, aqui tem a questão do imposto pago. O imposto pago é o imposto que a empresa paga sobre o lucro. Quando a empresa tem prejuízo, geralmente ela acredita desses impostos. Quando a empresa tem lucro, ela paga imposto igual ocorreu em 2018. Ela teve um lucro alto, então ela pagou um imposto considerado alto. Bom, a gente tem o lucro líquido. O lucro líquido é a última apuração de lucro e prejuízo no DRE. Esse resultado, quando tem prejuízo, quando tem lucro, vai ser destinado para a divisão entre os sócios e acionistas, né? O reserva estatutária, que é a reserva que o sócio se reúne para verificar qual o valor que vai ser utilizado do lucro para reinvestimento da empresa. A reserva legal, que a empresa tem a obrigação por lei de reservar 5 ou 6% do seu lucro líquido, e o que vai ser pago em dividendos também, e o que vai para lucros ou prejuízos acumulados para o próximo período. Bom, analisando aqui, 2014 foi um período que a empresa teve lucro, e 2018 o que ajudou muito aqui foi a questão da receita financeira, então a empresa teve lucro. Mas 2015, 2016, 2017 e 2019, para a questão de lucro líquido da empresa foi o pior período. Ela teve um prejuízo bem alto. Bom, a gente tem os índices econômicos, eu costumo dizer que é o termômetro para medir a questão como que está a saúde financeira da empresa. Primeiro a gente tem a estrutura de capital. A estrutura de capital ela é composta por dois índices. O primeiro é a participação de terceiros.
esse aqui nós fazemos um comparativo do total do endividamento da empresa em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas. Se tiver acima de 100%, quer dizer que os empréstimos e financiamentos da empresa superam o que foi investido pelos sócios e acionistas lá no patrimônio líquido. Se estiver abaixo de 100%, quer dizer que o patrimônio líquido supera o endividamento da empresa com empréstimos e financiamentos. Bom, em 2014 ficou em 99%, ou seja, praticamente a empresa pegou empréstimos e financiamentos praticamente o mesmo valor do que foi investido pelos sócios e acionistas. Em 2015 caiu um pouquinho para 98%, 2016 caiu um pouco para 81%, ou seja, o patrimônio líquido superou até que razoavelmente o que foi pego de empréstimos e financiamentos. Em 2017, os empréstimos e o que foi captado de empréstimos e financiamentos superaram o que foi investido pelos sócios e acionistas. Em 2018 caiu um ponto percentual. 2019 o melhor resultado do índice, que foi 67%. O valor de patrimônio líquido superou os empréstimos e financiamentos. O ideal é sempre estar abaixo de 100%, porque o ideal é nunca os empréstimos e financiamentos superarem o que foi investido pelos sócios e acionistas. Para a questão de saúde financeiras, porque quando está acima de 100% quer dizer que as operações da empresa estão alavancadas em termos contábeis, quer dizer que a empresa está operando com capital de terceiros, empréstimos e financiamentos. Se a empresa se complicar, passar por um período, corre o risco da empresa acabar não pagando esse empréstimo e financiamento, e se ela não pagar, tem juros e multa, e é juros compostos, juros sobre juros. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso daqui é um comparativo que nós fazemos com empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. E se estiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. O ideal é estar abaixo de 50%, por quê? Porque o ideal é a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo, porque se a menor parte da dívida estiver a curto prazo, quer dizer que a empresa vai conseguir gerar um montante suficiente de caixa para poder pagar o seu endividamento tranquilamente. Agora, se a maior parte da dívida estiver a curto prazo, a empresa vai ter que se virar nos 30 para poder gerar caixa, fazer seu estoque girar para poder pagar seus empréstimos e financiamentos em dia. Bom, já analisando aqui, batendo o olho de 2014 a 2019, só teve 2 períodos que ficou abaixo de 50%. Foi 2015 e 2016, que foi 48% em 2015, e 2016, 44%. O restante dos períodos foi acima de 50%, ou seja, a empresa sempre trabalhou com a maior parte da sua dívida a curto prazo. Bom, a gente tem análise de rotatividade. Primeiramente, essa classificação ela é composta por 4 índices: o rotatividade do estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de contas a pagar e o quociente de posicionamento relativo. Bom, rotatividade é quanto tempo o produto ele fica parado em estoque. O ideal é sempre estar em 4, 3, aqui a gente já consegue analisar que está um pouquinho alto, o estoque fica aproximadamente aí uns 6 dias e meio parado em estoque, se a gente jogar uma média aí de 2014 a 2019. Então está considerado aí 6 dias para um mercado que é muito concorrido, é bastante dia, né? Então 6 dias parado, querendo ou não, é 6 dias o dinheiro parado em estoque, quer dizer, o estoque parado é dinheiro parado. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento, quantos dias a empresa demora para receber de seus clientes após a venda. Bom, 2014 foi 9 dias, 2015 8 dias, 2016 7 dias, 2017 8 dias, 2018 8 dias, 2019 9 dias. Se jogar uma média aí vai dar aproximadamente 8 dias aí a empresa demora para receber dos seus clientes. Bom, agora a gente tem um prazo médio de contas a pagar, ou seja, depois que a empresa compra de seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar, ou seja, sair dinheiro do seu caixa.
Bom, 2014, 4 dias, 2015, 3 dias, 2016, 6 dias, 2017, 7 dias, 2018, 7 dias, 2019, 8 dias. O ideal é o prazo médio de a receber e o a pagar da empresa, eles estão diretamente relacionados. Por quê? Porque o a receber e o a pagar é praticamente o que? O fluxo de caixa da empresa. Se o prazo médio de a receber da empresa for superior ao a pagar, então, ou seja, o que acontece? A empresa ela paga primeiro e depois recebe de seus clientes. Se ela paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes, a empresa está correndo o risco de não ter caixa suficiente de pagar seus fornecedores. Se ela não tiver caixa suficiente, a empresa pode estar captando fluxo, capital de giro. Se ela captar capital de giro, é empréstimos e financiamentos. Empréstimo e financiamentos tem um custo, e esse custo ele está ligado diretamente com a margem de lucro da empresa. Ou também corre o risco da empresa ficar muito alavancada, ela não ter capital suficiente para pagar seus empréstimos e financiamentos em dia e acaba virando aquela bola de neve. Pode até se explicar essa questão do prazo médio de pagamento e recebimento. Já batendo o olho aqui de 2014 a 2019, o prazo médio de recebimento foi sempre superior ao prazo médio de pagamento. Reduzindo um pouquinho em 2016, né? Foi praticamente aí diferença de um dia de 2016 para 2019. Pode até ser explicado aqui, a empresa corre o risco de não ter tido caixa e ter captado empréstimos e financiamentos, por isso essa alta taxa de alavancagem com o índice de capital de terceiros. Bom, a gente tem esse último índice aqui, que é o quociente de posicionamento relativo. Nada mais é do que a divisão do prazo médio de recebimento com o prazo médio de contas a pagar. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que o prazo médio de recebimento da empresa é inferior ao prazo médio de contas a pagar, que é o ideal. Se tiver acima de 1, quer dizer que o prazo médio de pagamento é inferior ao de contas a receber. 2014 e 2015 foi um período ruim, ficou no índice da casa nos 2. E 2016 a 2019 ficou na casa de 1, ou seja, ficou numa diferença de um dia. Até um período aceitável, ou seja, a empresa demorou aí só um dia para poder pagar seus fornecedores. Ela ficou num dia, o prazo, vamos supor que o prazo de pagamento é hoje, mas ela já iria receber dos seus clientes amanhã, dá até para negociar com os fornecedores para poder pagar esses empréstimos, os fornecedores em dia. O prazo de um dia é até negociável. Agora 2014 e 2015 estava uma diferença bem alta. Bom, agora o terceiro grupo aqui de índices de índices de saúde financeira da empresa é o índice de liquidez. A gente faz um comparativo do ativo da empresa em relação ao seu passivo. O passivo a gente só tira o patrimônio líquido, que o patrimônio líquido faz parte do passivo, né? A gente começa com o índice de liquidez geral. Nós pegamos o ativo total da empresa, divide pelo passivo total. Se for acima de 1, quer dizer que o ativo total da empresa supera o passivo, que é o ideal. A empresa deve ter mais bens e direitos do que o seu passivo. Se for abaixo de 1, quer dizer que o passivo, as obrigações da empresa com o terceiro, supera o que ela tem de bens e direitos a receber no período. Bom, já batendo o olho aqui de 2014 a 2016, ficou no patamar de 2, ou seja, a empresa tem praticamente o dobro de ativo em relação ao passivo. E só em 2018 ficou praticamente no mesmo patamar, ou seja, o total de ativo da empresa foi praticamente o mesmo de passivo. Em 2019 voltou para o patamar 2, ou seja, a empresa tem praticamente o dobro de bens e direitos em relação às obrigações dela com terceiros. Bom, o segundo índice é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente nós dividimos o ativo circulante da empresa pelo passivo circulante. A palavra circulante quer dizer que as contas
envolve o período operacional da empresa ou o período de um ano. É a mesma questão de análise. Se for acima de 1, quer dizer que o ativo supera o passivo. E já batendo no olho aqui, sempre superou. O melhor período foi de 2014 a 2016. A empresa tinha de ativo circulante praticamente o dobro de passivo circulante. Caindo um pouquinho no período de 2017 a 2019, ficando na casa de 1,5, 1,5, né? Bom, o último índice do grupo aqui é o liquidez seca. É praticamente a mesma coisa do liquidez corrente, nós só tiramos o estoque do ativo circulante. O estoque, porque nós utilizamos só as contas que se transformam em dinheiro com mais rapidez, como caixa, ou a carteira de investimento da empresa e a carteira de clientes dele. Nós tiramos o estoque porque nós tiramos o estoque porque o estoque ele não se transforma em dinheiro com certa velocidade. É o mesmo esquema. Se for acima de 1, o ativo seco supera o passivo circulante. Se for abaixo de 1, quer dizer que o passivo circulante supera o ativo seco. Geralmente o ativo seco ele não supera o passivo circulante, mas o ideal é sempre estar acima de 0,5. O único período que ficou abaixo de 0,5, mas ficou praticamente na casa do 0,5, se a gente arredondar, foi em 2017, ficou em 0,49, mas o 2014 ficou em 0,67, 2015 foi o melhor período, ficou em 0,84, 2016 0,79, 2018 0,63, 2019 0,69. Bom, a gente tem um último grupo, o quarto último grupo, que é o índice de rentabilidade.